Amigos, vamos tratar desta questão da abertura dos estádios de futebol, especialmente no Rio Grande do Sul, que é onde o governo liberou esta participação do torcedor, com um teto de até 2.500 torcedores nos estádios, com o uso da máscara, distanciamento, aquelas questões mínimas de respeito pelo ser humano, pelo respeito com o outro, sem o egoísmo de eu não uso máscara, sem esse egoísmo sem fundamento. Esse egoísmo que carece, inclusive, de generosidade. Esse egoísmo carece que as pessoas sejam generosas com estes elementos que agem desta forma. Abriu. E em alguns lugares, em alguns estádios, isso poderá ocorrer, em algumas competições poderá ocorrer. Mas no Campeonato Brasileiro isso não é possível. Em nome do equilíbrio técnico proposto pela CBF, que não permite que, para que o público seja liberado para os jogos do Campeonato Brasileiro, somente se todos os clubes em que estão nessa disputa, em seus estados, seja permitida a presença do torcedor. É o chamado equilíbrio técnico que a CBF exige. Embora em outras competições não faça assim, como na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, a CBF permite que o Flamengo jogue em Porto Alegre sem público e o Flamengo leve o jogo para Brasília e jogue com público pela Copa do Brasil. Esta é a ideia inicial. Isto é o que está colocado pelo Flamengo e pela própria CBF, que estão tentando fazer a realização deste evento desta forma. E isto não pode acontecer, porque falta o equilíbrio técnico. A classificação do Flamengo pela Copa do Brasil diante do Grêmio está decidida, portanto não há o que discutir. Mas o equilíbrio técnico tem que ser mantido, para que as competições sejam disputadas da mesma forma. Não ao sabor do improviso. Daqui a pouco diz, não, mas isso aí está resolvido, vamos improvisar assim. Não. Competições, elas têm início, meio e fim com o mesmo regulamento. Isto é o definitivo. Eu estou pedindo, procurando conversar com vocês, para que vocês tragam a opinião de vocês sobre este assunto. Sobre a questão da validade, da abertura dos estádios, e a realização de jogos com torcedores, sendo que, tragam a opinião de vocês, concordam com a CBF, com esta posição de que é necessário abrir em todos os estados para que os estádios sejam abertos, ou não? Ou pode aqui no Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional jogarem com torcedores no estádio e em outros estados isso não acontecer? Eu entendo que para o equilíbrio técnico da competição, é importante que ela não seja alterada, o regulamento não seja alterado. Como começou, termine. Começou sem torcida, que termine sem torcida. Mas a própria CBF se encarrega de... E os dirigentes também procuram sempre ter uma alternativa, uma saída, e isto é possível que ocorra ainda nesta questão da presença de público no estádio. É só recorrer, por exemplo, à história do treinador. Olha, um clube não pode demitir mais de 2 treinadores por temporada. E você sabe que o comum acordo desmanchou com esse regulamento. É possível que a CBF se junte com os clubes e encontrem uma outra alternativa para terminar com o chamado necessário equilíbrio técnico na competição e que os jogos no Rio Grande do Sul, pelo menos inicialmente aqui, já aconteçam com a presença de público. Mas a verdade é que, se depender da CBF, hoje isto não acontecerá, para não quebrar o regulamento que aí está. Vamos saber que definição tomará a CBF neste caso, neste passo à frente dado pelo Rio Grande do Sul na questão de liberar os estádios para que alguns torcedores, minimamente até 2.500 torcedores, um público teto nos estádios, possam comparecer aos jogos pelo Campeonato Brasileiro. Um abraço.